Vamos ver neste vídeo a questão número 6, é uma questão que saiu no Exame Nacional de Matemática do 9º ano, de segunda chamada do ano de 2008. A questão consiste no seguinte: considera o gráfico de uma função que podemos visualizar aqui nesta zona. Qual das seguintes expressões analíticas corresponde ao gráfico? Temos aqui 4 possíveis soluções. Minha estratégia neste tipo de exercícios de escolha múltipla passa sempre por tentar resolver o exercício como se estas opções não estivessem aqui, tentando resolver o exercício normalmente, através do enunciado e dos dados que me dão. É-nos então pedido que cheguemos a uma expressão que possa traduzir aqui esta função que está presente no nosso gráfico. Olhando aqui para a função, a partir deste será claramente um gráfico de proporcionalidade inversa. Vemos aqui as linhas curvas e à medida que aumentamos aqui o valor de x, o valor de y vem diminuindo. Temos então que encontrar a sua expressão. Conhecemos então a expressão que nos dá a expressão genérica da proporcionalidade inversa, que é y igual ao valor da constante sobre o valor de x. Esta expressão aqui que podemos ver é a expressão da expressão genérica, não é? Genérica para qualquer que seja a variável. Temos aqui a nossa constante. Esta é a expressão da proporcionalidade inversa. Aqui na proporcionalidade inversa, para chegarmos à expressão que nos é pedida, teremos que encontrar aqui o valor da nossa constante, e a constante na proporcionalidade inversa é calculada, e reparem, não precisam de decorar esta segunda fórmula, porque se olharem aqui para a nossa expressão genérica, se definirem a expressão, se resolverem a expressão em ordem a capa, nós temos que o valor da constante é igual a y vezes o valor de x. Reparem, o x estava aqui a dividir pelo y, ao passar para o outro lado da equação vai para a operação inversa, então multiplica pelo y. Para encontrarmos o valor da constante, teremos que multiplicar então o y pelo x. Vamos então ao gráfico da nossa função. Vou escolher então aqui um ponto para poder calcular o valor desta constante. Podem escolher qualquer ponto, desde que o ponto pertença aqui à função de proporcionalidade inversa. Procurem sempre, por causa de terem mais algum rigor, de procurarem números de valores inteiros, valores onde a função, escolher pontos onde a função pode assumir aqui valores inteiros. Vou então pegar aqui neste ponto que tem de coordenadas, ele terá de coordenadas x igual a 1 e y igual a 40. Esta é a coordenada x, esta é a coordenada y. Passando aqui para o cálculo do valor da constante, terei então que a constante de proporcionalidade inversa, neste nosso caso, será igual ao valor de y, ou seja, a 40 vezes o valor de x, 1. Temos então, neste caso, que a nossa constante é 40. E agora vamos inserir o valor da constante na nossa expressão. Voltamos aqui à nossa expressão da proporcionalidade inversa e vamos escrever agora a expressão com o valor da constante. Temos então y igual a 40 sobre x, e aqui temos a nossa expressão da função. A expressão da função, a tal expressão que nos era pedida. Olhando aqui para as nossas possíveis soluções, vemos então que a resposta correta será esta aqui. No entanto, podemos aqui analisar as outras opções. Existem sempre detalhes importantes que podemos até transportar depois para outros problemas. Analisando aqui esta função y igual a 40x, esta expressão é uma expressão de proporcionalidade direta, uma linha reta, nunca poderia ser algo deste género. Olhando aqui para esta expressão y igual a 40x mais 4, isto é a expressão de uma função afim, vemos aqui o declive
da função, o nosso m, e vemos também aqui a ordenada na origem. Mais uma vez, esta função é uma reta, e seria uma reta que até tocaria ali no y, no valor 4, que é o nosso b aqui da tão conhecida expressão da função afim. Ficaríamos então com estas duas opções. Neste caso, esta expressão pode definir uma expressão de uma proporcionalidade inversa. A diferença entre esta e a nossa é no valor da constante. A nossa constante é igual a 40 e neste caso seria igual a menos 40. Podem também aqui no gráfico confirmar se que uma constante terá sempre o mesmo valor em qualquer ponto. Por exemplo, se pensarem neste ponto aqui 2, 20, 2 vezes 20 são 40. Se pensarem neste 4 vezes 10 são 40, mesmo que viajem aqui para os números negativos, temos por exemplo que menos 2 vezes menos 20, menos vezes menos dá mais, daria então mais 40. Podem confirmar, a partir deste é mesmo um gráfico de proporcionalidade inversa. Fica aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer poder dissipar alguma dúvida que tenhas. Qualquer dúvida, sabes, sempre podes enviar por mail e tentaremos dar a resposta o mais depressa possível.